Eu quero convidá-los para Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mateus, capítulo 6, versículo 33. Amém? Todos encontraram? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Amém. Que Deus aplique, amados irmãos, a sua palavra santa e eterna em nossos corações, em nossas mentes e em nossas vidas. Meus queridos e muito amados irmãos em Cristo Jesus, o ser humano vive em uma constante inquietação sobre o dia do amanhã. O ser humano vive buscando, se angustiando pelo que vai acontecer amanhã e esquece de que há algo maior, algo melhor e algo mais seguro para que ele possa se fundamentar, que é o reino do Senhor. A palavra de Deus, nesse contexto, mostra o Senhor Jesus Cristo nos exortando, nos ensinando a não estarmos inquietos, a não estarmos preocupados com o dia de amanhã, em não estarmos preocupados com o que comeremos ou com o que vestiremos. O contexto mostra que há algo maior e melhor com o qual nós devamos nos preocupar. O versículo 25 de Mateus 6 diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Amados irmãos, o Senhor Jesus conhece a natureza humana, o Senhor Jesus conhece o homem, o Senhor Jesus conhece as fraquezas dos homens. E sendo profundo conhecedor daquilo que Ele criou, e sendo profundo conhecedor do coração inquieto do homem, Ele trata do assunto com autoridade, com sabedoria. E Ele nos diz: não andeis ansiosos quanto à vossa vida. Meus amados irmãos, a ansiedade é uma das maiores doenças da atualidade, é um dos maiores males da atualidade. A ansiedade, ela abre a porta para muitos outros problemas. A ansiedade passa desde de uma angústia, de uma agonia por uma espera de uma pessoa que se atrasa. A ansiedade, ela causa transtornos diversos. Ela causa transtornos horríveis. Ela toca a alma do homem e escraviza. Sendo conhecedor do homem, o Senhor Jesus diz: não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Lembrando que mais adiante o Espírito Santo de Deus usa o apóstolo Paulo para nos dar uma lição de contentamento. E lá ele diz que tendo o que comermos, e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. O Senhor aqui nos garante uma atitude de contentamento. Uma atitude de contentamento, pois Ele está dizendo que não devemos nos preocupar com estas coisas, porque a vida é maior do que o mantimento e o corpo maior do que o vestuário. Não esqueça de linkar essa fala de Cristo com aquilo que Ele disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra procedente de dentro da boca de Deus. Amados irmãos, o Senhor Jesus é muito sábio. E o Senhor Jesus é conhecedor profundo da natureza humana, pois foi Ele quem criou o homem. Seguindo o texto: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós
muito mais valor do que elas. Amados irmãos, alguém disse, mas espera aí, pastor, um passarinho, um grigrinho, né, Fernanda? Um grigrinho não come quase nada. Então, assim, fazer uma comparação como essa é injusta. Lê de engano. Lê de engano. As aves do céu comem muito. Jesus não deu um outro exemplo porque ele sabia do que estava falando. Ele estava falando de uma criatura sua que consome muita comida. E por isso ele dá o exemplo das aves do céu. Elas não ajuntam, elas não guardam, elas não plantam. Elas não plantam. Mas mesmo assim, elas não morrem de fome. Não morrem de fome. E aí ele pergunta, não tem de vós muito mais valor do que elas? Porque o homem tem mais valor do que as aves do céu. Você já parou para pensar nisso? Porque o homem tem mais valor do que as aves do céu. Por uma coisa bem simples, quando Cristo fez as aves do céu, ele não disse, façamos as aves do céu conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Aí ele disse isso de quem? Quando Deus criou o homem, ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O homem é espírito, o homem é alma e o homem é corpo. Deus é Pai, Deus é Espírito Santo e Deus é Jesus Cristo. Amém? Amém? Então veja bem, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Ou qual de vós pode, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado da sua estatura? Nós não podemos acrescentar 45 centímetros à nossa estatura. Você não vai crescer 45 centímetros. Pode cuidar, esticar, fazer acontecer. Não vai acontecer isso com você. E Jesus questiona, você pode, com todos os seus cuidados, crescer 45 centímetros? Não pode, não cresce. Ele sabe o que está dizendo. Alguns homens até conseguem crescer um pouquinho mais, mas não passa do limite predito pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com todos os seus cuidados, você não vai fazer isso. E quanto ao vestiário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e não fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Amados irmãos, os lírios, né? Eles têm uma beleza fabulosa. Não tem? As primeiras chuvas, os lírios aparecem. E você olha pela manhã e o campo está belo com os lírios. E você diz, amanhã eu passarei aqui e vou colher esses lírios para fazer um buquê de flores para dar a minha esposa. E no outro dia você volta lá, o que é que você encontra? Sumiu. Vocês estão percebendo o que Jesus está propondo? Jesus está mostrando com muita clareza que Ele é capaz de suprir a necessidade do seu povo, que o seu povo não deve estar angustiado, que o seu povo não deve estar desesperado, que o seu povo deve repousar o seu coração no Senhor. Não vamos nos angustiarmos, irmãos. Deixa Deus cuidar da nossa vida. Eu gosto muito do texto, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amém? Eu gosto de dar um seguinte exemplo, como muitas vezes nós entregamos o nosso caminho ao Senhor. Eu acredito que Elvis nunca viu, mas de um ano para trás, alguém viu um desenhozinho chamado Manda-Chuva. Manda-Chuva. E na abertura de Manda-Chuva, do desenho do Manda-Chuva, tem uma entrada dele no ônibus, no transporte, certo? De passageiro.
Ele entra no transporte de passageiro e ele vai fazer o pagamento por seu deslocamento, por sua viagem. E ele tira uma moeda e ele entrega a moeda ao cobrador. Alguém lembra dessa cena? Ele entrega a moeda ao cobrador. Ele entrega a moeda ao cobrador e vai, senta ali próximo. E aí ele puxa um cordãozinho, a moeda sai lá de dentro da gaveta do cobrador, direto para o seu bolso. Irmãos, muitas vezes nós estamos entregando a nossa vida ao Senhor do mesmo jeito que manda-chuva entregou aquela moeda ao cobrador. Está entregue, mas eu cuido. Está entregue, a minha vida está entregue ao Senhor, mas está sob os meus cuidados. Amados irmãos, entregar a vida ao Senhor é entregar ao Senhor e deixar aos cuidados do Senhor. Amém? Se você entrega ao Senhor, confia nele. Se você entrega ao Senhor, confia nele, pois ele o fará. O Senhor fará. As promessas do Senhor, elas são infalíveis. As promessas do Senhor, elas são imutáveis. As promessas do Senhor, elas são seguras. Não podemos duvidar em hipótese alguma das promessas do Senhor. E Ele promete cuidar de cada um de nós. Se Deus pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Meus amados irmãos, nós somos de pequena fé. Nós temos dificuldade de crermos no Senhor. Nós temos dificuldade de entregarmos a nossa vida ao Senhor. Muitas vezes nós até ousamos, ao confessarmos Cristo como nosso Salvador pessoal, mas nós achamos que Cristo cobriu os nossos pecados. Mas nós duvidamos que Cristo pode colocar um prato de feijão e arroz na nossa mesa. E um pedacinho de rapadura, né? Amados irmãos, o Senhor Jesus é para o meu pecado e o Senhor Jesus é para o meu cuidado, amém? O que é que eu estou dizendo? Que Jesus é capaz de cobrir todo o meu pecado e por isso eu sou uma vez salvo e eternamente salvo. Salvo de quê? Do inferno, que era para onde eu estava indo. Ao dia que eu conheci Cristo como meu Salvador pessoal, ao conhecer Jesus como meu Salvador pessoal, eu deixei o caminho do inferno e passei então a ser conduzido por Jesus Cristo para o céu. Amém? Para o céu, por Jesus irei. Para o céu eu estou indo por Jesus e tão somente por Jesus. Então Cristo para o meu pecado e Cristo para os meus cuidados. Cristo cuida de mim, amém? Cristo cuida de você, Cristo cuida de cada um de nós aqui. Amados, se nós fôssemos fazer um exercício do pensar na nossa vida desde o dia que nascemos até hoje, nós iríamos perceber que em muitos momentos da vida nós tivemos por um fio para morrer. Em muitos momentos da vida Ele nos livrou de um acidente que não aconteceu, e em outros momentos da vida Ele nos livrou com vida de um acidente que aconteceu. O Senhor tem cuidado, o Senhor tem livrado, o Senhor tem suprido. Não devemos, em hipótese alguma, duvidar do cuidado do Senhor para conosco. Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos. O que é que eu vou comer amanhã? O que é que eu vou comer amanhã? Às vezes, vamos ao supermercado e fazemos uma feira que dá para um mês e 15 dias. E no outro dia estamos colocando a mão na cabeça, o que é que eu vou comer? O que é que vai ser? Como é que vai ser? Amados, Deus supre as nossas necessidades, amém? E Deus supre as nossas necessidades, e na Bíblia há uma quantidade imensa de exemplos, de evidências de que Deus supre as necessidades. Deus supriu as necessidades de Moisés, não? Qual era a necessidade de Moisés? Escapar com vida. Mas Deus só fez com que ele escapasse com vida. Ele foi criado como filho da filha do faraó. Ele recebeu a educação para ser faraó. Perceberam? Que Deus deu muito mais do que ele precisava
Deus deu além do que ele necessitava. Deus tirou o povo de Israel do Egito e Deus alimentou o povo de Israel com o maná. Faltou? Mas tem alguns que duvidaram, né? Tem alguns que eram, em vez de Cristo para o meu pecado e Cristo para o meu cuidado, fez Cristo para mim, Deus para mim, Cristo para a travessia do mar, mas não para os meus cuidados. O que é que eles fizeram? Queriam guardar o maná para a semana inteira. Não dava certo, porque era uma falta de fé, era uma falta de confiança no Senhor. Era um entregar igual o entregar da moeda do Senhor manda-chuva. Está aqui, mas está aqui. Certo? Não devemos entregar nossa vida assim. E, amados irmãos, e quantos outros exemplos nós poderíamos dar nas Escrituras de que Deus supriu as necessidades. Que Deus supriu as necessidades. Necessidade de segurança, necessidade de alimento, necessidade de água, necessidade de saúde. Deus supriu todas essas necessidades. Deus é um Deus que supre a necessidade do seu povo. Lembrando, a necessidade. Cristo não é para a minha cobiça, Cristo não é para a minha ganância, Cristo não é para o que eu quero, Cristo é para o que eu necessito. Estão entendendo? Eu vou fazer uma loucura aqui e Deus vai... Tem uma frase muito errada, né? Eu vou exercer a fé de Abraão. A fé de Abraão, né? Abraão escolheu as campinas do Jordão, foi? Ele escolheu lá o canto que tinha um capinzão verde. E quem foi que escolheu? Ló. Ele não escolheu o melhor. Ou seja, não vamos confundir fé com ganância. Não vamos confundir fé com cobiça. Vamos entender que Deus supre as nossas necessidades. Deus supre as nossas necessidades. Não mandeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou como que nos vestiremos. Posso dizer uma coisa a você. Deus supre as nossas necessidades. Eu sempre digo, se você vê um membro da Igreja Batista Bíblica pedindo esmola, não dê. Não dê. Chegar um cara na sua porta e dizer, eu sou membro da Igreja Batista Bíblica Fundamentalista, eu estou aqui pedindo uma esmola porque eu não tenho o que comer. Não dê. Se puder, dá uma sua. Que é um mentiroso. Porque primeiro nós temos um Deus que supra as necessidades, amém? Amém. E segundo, nós temos um Deus que nos diz para que nós mesmos cuidemos dos nossos irmãos que está necessitado. Então, se tem um irmão nosso necessitado, nós devemos pegar o que temos e repartir com ele. E não ele sair na rua pedindo irmão. Isso é o que a Bíblia ensina. Por isso que eu digo, se encontrar dizendo, ele está errado. Porque se ele está necessitado, ele deve trazer a necessidade dele para a igreja. E a igreja vai, por meio do amor que um irmão deve a outro irmão, suprir a necessidade dele. E é obrigação, não é favor não. Amém? Obrigação. Porque Deus nos imputa esta responsabilidade. Então eu sempre digo, se chega alguém batendo na porta, sou membro da Igreja Batista Bíblica Fundamentalista, estou aqui pedindo uma esmolinha, não dê uma surra. Porque não é membro da igreja não, viu? E se for membro da igreja, me avisa que é para a gente cortar do rol de membros. Amados irmãos, não andeis, pois, inquietos por coisa alguma. O que comeremos? Ou o que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. Os gentios estão buscando. Os gentios estão desesperados. Os gentios estão tomando decisões erradas sobre decisões erradas, buscando estas coisas. Os gentios estão querendo desesperadamente tais coisas, mas os gentios não têm Deus, os gentios não têm Cristo como Salvador pessoal. O que é que os gentios têm? Vamos olhar Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 12, diz o seguinte: que naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo a esperança e sem Deus no mundo. Amém? O que é que os gentios têm? Não tem esperança. O que é que os gentios têm? Não tem Deus.
Então os gentios procuram desesperadamente pelas coisas materiais. Os gentios procuram desesperadamente pelas coisas materiais, porque os gentios não têm esperança, porque os gentios não têm Deus. Amados irmãos, nós, crentes, salvos por Jesus Cristo, saímos do meio dos gentios, mas já não somos mais gentios. O que somos agora? Nós somos filhos de Deus. Todos nós que cremos em Cristo como nosso único e todo suficiente, fomos feitos filhos de Deus. Ele veio para o que era seu, os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. E se nós somos filhos, nós somos herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. E se nós somos filhos, nós podemos chamar Deus de papai, de painho. Nós temos comunhão com Deus. Nós temos uma relação pessoal com Deus. E nessa relação pessoal com Deus, exige de nós a dependência de Deus. Em outra passagem, o Senhor Jesus Cristo questiona o homem sobre a questão de um filho pedir peixe e o pai lhe dá cobra. Se o filho lhe pedir pão e o pai lhe dá pedra. Aí ele diz: se vós, que sois o quê? Bonzinhos, gente boa, se vocês sabem dar coisas boas, é assim que ele diz. O que é que ele diz? Maus, né? Ele passa em rosto a maldade humana. Você que é ruim, você que é mau, você que anda fazendo mal, quando seu filho chama pela sua responsabilidade de mantenedor, o que é que o pai faz? O pai dá o pão, o pai dá o peixe. O pai não dá uma cobra, o pai não dá uma pedra. Não é verdade? Então veja bem, se eu que sou ruim, se você que é ruim, se nós que somos miseráveis pecadores, se nós que não temos em nosso coração a bondade de Deus, se nós sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial, que é bom, não nos dará todas as coisas que nós necessitamos. Friso, necessitamos, não é que queremos. Eu lembro de uma mensagem que eu vi no início da década de 90. E o pregador falava o seguinte, de alguns problemas que tinham ocorrido com alguns irmãos da igreja. Os irmãos da igreja, um ganhou um bom dinheiro e trocou de carro. Apareceu na igreja com um carro novo. E então, alguns outros irmãos pensaram: poxa vida, o carro novo é tão bom. A mulher, vamos comprar um carro novo. E a mulher, boa, querido, que coisa boa. O carro do marido de fulaninha, da irmã fulaninha, é tão bacana, um carro novo, tão moderno, né? Os carros de 1990 não eram tão modernos, né? Mas, vamos lá. E então as pessoas começaram a comprar, trocar de carro, sem fazer as contas direito. E aí veio inflação. E aí o pessoal entrou numa situação de crise financeira. Pastor, ora por mim. Pastor, ora por mim. As finanças estão ruins. Pastor, não estou conseguindo pagar as contas. Pastor, a coisa está difícil. Aí você pode perguntar: Deus nos supra as necessidades? Sim. Aqueles camaradas já tinham um carro. Deus já tinha dado, Deus já tinha suprido a necessidade a eles. Mas Deus não disse em lugar algum que ia suprir a cobiça deles. E aí fica difícil do pastor orar, não fica? Porque se o pastor fosse sincero, irmão, eu vou orar para que Deus me dê arrependimento, né? Que você venha confessar o pecado de ter cobiçado. Talvez o irmão não ache bom, né? Mas como é que o pastor vai orar? Para que o problema seja resolvido, é necessário primeiramente, para que o problema financeiro seja resolvido, é necessário primeiramente que o problema real seja resolvido. E qual é o problema real? A cobiça. É o querer além do que necessita. É o querer dar um passo maior do que a perna permite. Querer andar numa velocidade maior do que aquela que você necessita. São os problemas. Então a palavra de Deus
fala-nos, a palavra de Deus garante que Deus supre as nossas necessidades, mas em lugar nenhum tem na Bíblia promessa que Deus vai suprir a nossa cobiça. Que Deus vai suprir a nossa cobiça. Amados irmãos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Deus sabe que nós necessitamos. Deus sabe que você precisa de casa. Deus sabe que você precisa de roupa. Deus sabe que você precisa de comida. Mas eu sempre digo uma coisa aos meus filhos. Comida é gostosa até onde? A comida é gostosa até onde? Onde, Samuel? Comida é gostosa até aqui, né? Depois daqui é energia. Não é isso? Ou seja, você precisa do alimento daqui em diante. Você não precisa do alimento aqui. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Não é o sabor. Aí eu sempre... Ninguém jamais morreu de fome porque comeu um bom prato de feijão com cuscuz de milho. Morre de fome comendo feijão e cuscuz? Eu tive uma fase difícil da vida. Era lá em casa eu, minha mãe, meu irmão e minha irmã adotiva, né? O dinheiro era quase nada, certo? E aí a gente passou uma fase assim, que de manhã a gente comia cuscuz. Meio-dia a gente comia feijão com cuscuz. E de noite nós comíamos cuscuz com feijão. E ninguém morreu. Amém? E ninguém morreu. Deus supriu a necessidade ou não supriu? Eu já era crente nesse tempo. Deus supriu a necessidade ou não supriu? Não supriu. Deus supriu. E eu digo a vocês, irmãos, se necessário for, eu como cuscuz de manhã, e como feijão com cuscuz no meio-dia, e como cuscuz com feijão à noite. E se Deus quiser dar um pedacinho de rapadura, fica mais doce ainda. Mas, Deus está falando em fava? Eu já estou dizendo para a Ariana que o senhor não gosta de cuscuz. Não, o quê? Não diga isso. Não fale do que não sabe. Certo? Isso aí é o arraial vago, todo mundo gosta. Certo? Então veja bem, irmãos. Eu estou dando um exemplo de que Deus supre a sua necessidade. Deus supre as suas necessidades. Agora, irmãos, Deus é tão bom que tem algumas vezes, alguns momentos na nossa vida que Ele não supre as nossas necessidades. Ele dá o que deseja o nosso coração. Amém? Deus é tão misericordioso que às vezes Ele dá muito mais além daquilo que necessitamos ou pedimos. Ele dá aquilo que o nosso coração deseja. Então Deus é bom, irmãos. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Então vamos entender que Deus supre as nossas necessidades. Ele sabe que você precisa de casa. Ele sabe que você precisa de alimento. Ele sabe que você precisa de vestuário. Os gentios procuram. Os gentios andam inquietos, buscando o que comer, o que beber, o que vestir. Mas Deus sabe que nós necessitamos, porque estas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Ele sabe. Eu não sei qual é a tua necessidade. Eu não sei qual é a tua necessidade, irmão Elcio. Eu não sei qual é a necessidade da irmã Deusa. Mas Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe o que nós necessitamos. Irmãos, eu não sei se você já foi dormir com uma preocupação imensa, porque você precisava de uma coisa no outro dia. E você olhava para um lado, você não via. Você olhava para o outro, você não via. Você olhava para os pés, o chão não se abria para você buscar no chão. E você olhava para cima e você não via esperança. E você foi dormir se debatendo. E quando você amanheceu o dia, aquilo que você necessitava estava lá. Deus faz essas coisas. Deus faz isso. E eu digo a vocês, Ele não faz só conosco não, viu? Até com os gentios Ele faz. E Deus é um Deus tão bom que Ele dá as coisas até aqueles que não são crentes. Ele está dando aí o ar para as pessoas respirarem, Ele deu a água, Ele tem dado o oxigênio, Ele tem dado tudo. E as pessoas estão aí rejeitando a Deus. E as pessoas estão virando o rosto e nomeando a cabeça contra Deus. Mas tudo que somos, tudo que temos, foi o Senhor que nos deu. Não só a nós os crentes, mas a toda e qualquer pessoa na face da terra, quem deu foi o Senhor. Deus é quem supre todas as necessidades. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Alguns aqui usam esse texto para evangelizar, mas você precisa buscar o reino de Deus, que é para crente.
Buscai, pois, o reino de Deus. Irmãos, dedique a sua vida às coisas de Deus. Coloque as coisas de Deus em primeira instância. Coloque as coisas de Deus em primeiro lugar. Coloque a obra de Deus como a primeira coisa da sua vida. Nós temos de ter duas coisas em primeiro lugar. Primeira pessoa da nossa vida, quem é? Tem gente que diz mãe, tem gente que diz o filho, tem gente que diz o marido, tem gente que diz a mulher. Primeira pessoa da nossa vida, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Quem é a primeira pessoa da nossa vida? Jesus Cristo. Se Jesus é a primeira pessoa da nossa vida, todas as que vêm depois serão beneficiadas pela nossa relação pessoal com Jesus. Se Jesus é a última pessoa da nossa vida, todas as pessoas que vêm primeiro serão prejudicadas pela nossa relação errada com Jesus. Se a mulher é a primeira pessoa do homem, o casamento vai ser ruim, porque a primeira pessoa tem que ser Jesus. Se o marido é a primeira pessoa da mulher, o casamento vai ser errado, porque a primeira pessoa tem que ser Jesus. Então, a primeira pessoa da vida de cada um de nós, Jesus Cristo. Amém? Amém. E a primeira coisa da nossa vida não é o estudo. Tem muita gente que hoje, nós passamos por uma crise muito grande, onde as pessoas acham que buscar as coisas da terra são mais valiosas. Tem gente que acha que o estudo é a primeira coisa, que o trabalho é a primeira coisa, que o ter é a primeira coisa, que o ganhar é a primeira coisa. A palavra de Deus mostra-nos claramente que a primeira coisa da nossa vida tem que ser a obra de Deus. O seu talento, em primeiro lugar, a obra de Deus. Os seus recursos, em primeiro lugar, a obra de Deus. O seu corpo, em primeiro lugar, a obra de Deus. Tudo em nós, em primeiro lugar, a obra de Deus. Quando nós colocamos em primeiro lugar a obra de Deus, Deus supre as demais necessidades. Pode escrever, não tem medo de errar. Deus supre as demais necessidades. Mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas nos serão acrescentadas. Deus acrescenta, irmãos. Deus acrescenta. Deus supre as necessidades. Pode confiar. Deus supre as necessidades de cada um de nós. Versículo 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Cada dia tem um mal. Cada dia tem um mal. Cada dia da nossa vida tem uma situação que nos ataca, não? Você amanhece o dia perfeito, aí vem mal. Às vezes é uma dor, às vezes é uma confusão familiar, às vezes é um problema no trabalho, às vezes é um outro problema qualquer. Cada dia tem um mal. Basta cada dia o seu próprio mal. Não fica antecipando o mal. Não fique buscando as coisas que estão lá dentro. Rapaz, não, esqueça isso. Basta a cada dia o seu próprio mal. Não vos inquieteis. Então veja bem, duas coisas interessantes nesse contexto. O Senhor Jesus começa dizendo: não andeis ansiosos. E o Senhor Jesus termina dizendo: não vos inquieteis. A ansiedade provoca inquietação, não é? Uma pessoa ansiosa. Uma pessoa ansiosa. Né? Uma pessoa ansiosa. Uma pessoa ansiosa está sempre inquieta, não é verdade? Uma pessoa ansiosa faz o tique na mão, faz a coceira na orelha, coça não sei o que, passa a mão na testa, soa as mãos, bate o pé, anda para um lado, anda para outro, deita e não dorme. Não é assim? Pessoas ansiosas têm graves problemas. Então o Senhor Jesus começa dizendo: não andeis ansiosos, não vos inquieteis. A ansiedade provoca inquietação. A ansiedade faz com que você não demonstre confiança no Senhor. Há uns dias atrás aí, 2015, eu acho. Não, 2015. Nós saímos de casa para ir prestar um serviço de adoração a Deus lá em Esperança. Andamos alguns quilômetros, talvez 15, 16 quilômetros, o nosso carro virou. Deu 5 viradas, 5 capotadas. Tá? E quando eu olhei de lado, vi Suzana gritando: os meninos! Aí eu vi a voz dos meninos: estamos aqui. Pronto, meu coração ficou tranquilo.
E aí, até o irmão Alexandre passou de carro e viu sentado no canto assim. Pensou que eu tinha parado para atender alguma pessoa. Mas o pastor estava tão calmo. Desesperado para quê? Desesperado para quê? No momento que terminou a virada, ele disse: Senhor, muito obrigado. Eu agradeci ao Senhor, porque estávamos todos nós vivos. Só um arranhão aqui, Suzana, uma pancadazinha no rosto, e como ela é professora de geografia, o carro bateu num cacto, né? Então ela tentou livrar o cacto do carro, aí botou a mão assim, né? Foi a explicação do irmão Nilton, né? Suzana, como geógrafo, não queria que o cacto sofresse, botou a mão lá, né? E ficou com uns 300 espinhos na mão. Não adianta, irmãos. E aí a pergunta que eu mais ouvi, irmão Elvis, foi assim: e o carro? Eu não vi ninguém dizer: mas rapaz, que bênção, Deus te livrou. E o carro, tu vai fazer o quê? O carro eu tenho comprado por 36 mil. Sabe quanto eu vendi? Por 5. E nem estou andando a pé, amém? Deus supra as necessidades. Deus não supra as cobiças. Basta cada dia o seu mal. Aquele foi um dia que trouxe um susto muito grande. Mas, ao mesmo tempo, quando eu passo naquele lugar, o meu coração diz: Senhor, muito obrigado. Aqui tem pessoas que dizem assim, que foi um vale da... É no vale assim, né? Toda vez que eu passo lá, eu penso assim: isso aqui foi o vale do livramento. Eu até, se tivesse dinheiro, eu ia comprar um pedaço de terra lá e fazer um sítiozinho e botar aqui: Vale do Livramento. Aqui o Senhor nos livrou. Aqui o Senhor nos livrou. Amados irmãos, Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Sabe qual era o grande problema nosso? Que não tinha quem desse jeito. Era a condenação para o inferno. Foi o que ele fez? Morreu na cruz para nos livrar do inferno. Morreu na cruz para nos livrar do inferno. Pelo nosso pecado ele foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. As demais coisas ele nos vai acrescentar. As demais coisas ele vai acrescentar. Se você é uma pessoa salva, confie no Senhor. Se você é uma pessoa salva, dedique sua vida ao Senhor. Se você é uma pessoa salva, trabalhe no reino de Deus. Pregue a justiça de Deus. A justiça de Deus é o Evangelho de Cristo Jesus. Cristo é a justiça nossa. Cristo é a justiça de Deus para conosco. Cristo é a justiça de Deus. Pregue Cristo como o único meio de salvação. Pregue Cristo e repouse que Deus cuidará de cada detalhe da sua vida. As demais coisas vos serão acrescentadas. O pastor Miguel costuma dizer aqui: cuida da lavoura de Deus, que Deus cuida da tua. Cuide das coisas de Deus, que Deus cuide das suas. Eu vou fazer uma pergunta a você: quem tem mais capacidade de cuidar? Tu ou Deus? Deus. Confiemos no Senhor e Ele suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Amém? Amém. Não vamos desenvolver ansiedades, né? Ansiedade provoca inquietação. Ansiedade provoca inquietação. Não sejamos inquietos. Coloquemos o nosso coração, a nossa vida e a nossa mente no Senhor. E o Senhor o fará para a honra e glória tão somente dele. Amém?